oração, através de um apoio de um amigo, através de uma conversa, através de qualquer ação que a gente possa produzir que seja abençoada por Deus. Então a gente não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. É só a lida do dia a dia, é o trabalho. Todos nós que fazemos escolhas, por melhores ou piores que seja, ela vai exigir trabalho. Os moradores de rua, né, a gente pensa assim, são folgados e não trabalham. Nossa, é muito mais difícil do que a gente. Para eles é muito mais difícil do que para nós. Não tem dúvida. Porque ele tem que trabalhar, né, de uma forma onde não há aprovação de ninguém. Ele tem que viver do trabalho dele, às vezes, da mendigância. E nós não somos nada generosos na hora de distribuir os nossos bens. Não é isso? O trabalho deles é difícil também. Então não existe escolha que te livra do trabalho. Não tem isso, gente. Isso não existe. O corpo é ferramenta de trabalho da alma. Sem esse trabalho, não há evolução. Conciliar convivência entre o corpo e a alma. Como é que a gente concilia isso? É uma convivência íntima. Ela é subjetiva. Ela é pessoal. Ela não envolve ninguém. O aprendiz está só nas suas decisões e escolhas. É só ele. É só eu. A escolha da forma que eu vou conduzir a minha vida é minha. Ninguém faz isso por mim. Não existe essa possibilidade. Isso é um atributo da nossa responsabilidade moral. É um atributo da nossa forma de conduzir a nossa vida. E aí a gente tem alguns sentimentos, né, que a gente tem quando se relaciona. A gente tem sentimentos bons e sentimentos ruins. A gente tem nas nossas relações, a gente sente amor, a gente sente ódio. Vocês já odiaram uma vez na vida? Vocês já ficaram magoados? Né? Então são coisas que acontecem decorrente da nossa esbarração um com o outro, dos nossos movimentos, das nossas atuações, né, no teatro da vida. Gera esses sentimentos. E o vigiai e orai, ele entra para nos avisar quando é que aquilo é conveniente ou não para a nossa relação harmoniosa do corpo e da alma. Mágoa é algo que a gente deve eliminar. Não há condição de viver em harmonia com o coração magoado. E não traz benefício nenhum sentir mágoa ou ressentimento por causa da atuação de alguém. Então, a primeira coisa, mágoa, não. A mágoa é algo que não atinge o outro, só atinge quem sente. É um sentimento que não encontra espaço na vida de mais ninguém, só na sua. Ele só traz desconforto e sofrimento para quem sente mágoa. Então, vamos eliminar a mágoa, aprender a perdoar, porque mágoa se cura com perdão.
A amargura, se a gente trocar, fizer um anatema, né? Troca uma letra e vira outra palavra. Amargura, se a gente trocar o G pelo C, a amargura vira amargura. Então o amor é fundamental na nossa relação uns com os outros. Não é possível conviver, estabelecer relação pacífica entre o corpo e a alma se a gente não amar. E amar, gente, a gente aprende. Amar é um exercício. A gente não nasce amando, não. Nós vivemos um tempo onde Cristo veio à Terra para nos dizer algo sobre convivência amorosa e que as pessoas não se amavam. O egoísmo ali era enorme. Todo mundo brigando para sobreviver, porque não tinha recurso para todo mundo. E implantar amor naquele momento era muito difícil. E Jesus conseguiu. Então nós temos um exemplo lá de trás, onde ninguém se amava. Ninguém se amava. Mas que a partir daquele momento, esse sentimento foi infiltrando e assumindo o corpo dentro da gente, que num determinado momento a gente é capaz de encontrar alguém, né, conviver e amar. E amar a si próprio, amar a si também, porque quando você se ama, você está amando a Deus, porque Deus está dentro de você. E quando você se ama, fica muito mais fácil você amar o próximo. Muito mais fácil. E a outra coisa é ter a alma leve. Porque você só vai ter a alma leve se você não tiver ódio, se você não tiver mágoa. Se você não tiver sentimento, né? Se você fala, como é bom conviver com essa fulana, ou com essa fulana. Porque ele me traz uma paz interna tão boa, né? Ele me traz esperança. Eu passo a enxergar a vida com uma possibilidade de realização muito maior. Eu passo a acreditar. E são pessoas que têm alma leve. Eu vi hoje um vídeo que eu achei super interessante. O rapaz, com 18 anos, um pouco mais, não me lembro a idade dele agora, ele teve meningite, meningocócica, e de manhã foi diagnosticado, meio-dia, ele não tinha mais esperança nenhuma de vida, os médicos tinham cortado tudo. A evolução da meningite foi tão rápida que ele, né, foi diagnosticado como não podendo, não tinha chance de viver. Mas ele luta, e ele fala assim, eu tinha 1,80 m. E ele, nessa luta, eu vou passar rápido, estou terminando. Nessa luta, ele começa a perceber o valor da vida. Porque ele estava perdendo aquilo que dava a ele o que nós estamos chamando agora. Viver é melhor que sonhar. Certo? Ele estava perdendo a vida. Não tinha sonho para ele naquela hora mais, porque ele estava perdendo o bem maior que era a vida. E ele começou a ficar desesperado, né, e despediu dos amigos, e os médicos, né, dando os remédios, ele conseguiu sobreviver, mas precisou de amputar as 2 pernas e os 2 braços, porque deu problemas de neurológicos. Teve que amputar as 2 pernas e 2 braços. Hoje ele tem 2 próteses nos 2 braços, uma em cada braço, e uma prótese nas pernas. Aí ele dá uma entrevista onde ele diz o seguinte, né, que diante das dificuldades que ele vive, ele acha que o preconceito contra as pessoas é muito menor do que o que a gente imagina. Porque falou que as pessoas o admiram por ser assim. E dá a ele muito mais retorno positivo do que qualquer tipo de zoação ou gozação. E ele tem a mulher dele, tem a família, né? E ele diz o seguinte: diante de todos os sofrimentos
que eu tive, diante de todas as possibilidades que eu passei para perder a vida, né, eu aprendi a valorizar o que eu tenho hoje. Não foi fácil, porque não é de uma hora para outra, que você consegue aceitar o fato de estar, né, com essa dependência toda. Mas hoje ele é um empresário muito bem sucedido e tem família, e ele fala o seguinte: eu hoje tenho a minha alma leve, a minha alma hoje é muito leve, eu não carrego nenhum dos traumas que eu passei ao perder minhas pernas e os meus braços. Eu estou em paz comigo e estou em paz com Deus, porque Deus me mostrou o valor da vida. O que eu perdi, diante do valor que a vida tem, é muito pouco. Então assim, a gente caminha, né, com as condições melhores que a gente tem, né? Somos privilegiados. E muitas vezes nós, diante dos acertos ou das dificuldades, a gente acaba se indispondo contra a gente mesmo e às vezes até contra Deus, né? Então assim, o meu recado hoje é o quê? Que vocês considerem esse conjunto, corpo e alma, sabendo que os dois são importantes, mas que nós viemos com o corpo para atender uma necessidade espiritual. E nós vamos passar por esse processo por muito tempo. E vamos nos encontrar aí pela frente ainda, muitas vezes, se Deus quiser. Que assim seja. Desejar uma boa noite para vocês e que Deus abençoe todos. Amém. Muito obrigada.